Aqui, o que a gente tem aqui? Aqui eu tenho uma tela vazia ainda, tá? Essa tela já está inflada, está em execução. Então aquele método onCreate dela, por exemplo, foi executado. Eu vou fazer o que agora? Eu vou adicionar, vou criar uma nova tela e vou fazer essa nova tela ser chamada por essa tela principal. Então quem fica responsável por gerenciar o início dessa segunda tela, dessa tela B, é a minha primeira tela que eu criei, a tela A. Então eu vou colocar um botão e ao clicar no botão, eu vou requisitar para o SEO a inicialização da tela B. Tá? Então, de novo, sempre que eu estiver tratando de componentes básicos do Android, Activity é um deles, eu não faço a instanciação desse componente. Quem instancia a tela para mim é o sistema operacional. O que eu faço é declarar para o sistema operacional que eu tenho um desejo de inicializar uma nova tela. Ou porque eu cliquei no ícone inicial, o ícone no launcher do meu aplicativo, ou porque dentro do meu aplicativo eu fiz algum evento de navegação dentro dele e isso aí requisitou o início de uma outra tela. Por exemplo, quando eu tenho um aplicativo de e-mail, o que eu tenho? Uma lista de e-mails. Quando eu clico no e-mail, uma nova tela é inicializada com os detalhes daquele e-mail. Então essa tela de detalhes de e-mail, ela é uma segunda tela que vocês criaram que foi chamada pela primeira. Tá? Então você vai especificar, você vai declarar para o SEO a intenção de executar aquela segunda tela, passando algumas informações para ele. A gente vai ver isso ao longo da aula de hoje. Tá? Então aqui eu tenho a minha tela principal e o meu arquivo XML de especificação dessa tela. Tá? Então eu vou criar um layout linear, como a gente fez na aula passada, vertical. Nesse meu layout vertical eu vou adicionar dois botões. Beleza, vou só tirar aqui, eu quero fazer um negócio antes. Vai adicionar dois layouts lineares horizontais, tá? Dentro desse layout, os layouts estão, se vocês perceberem que eles estão alinhados da mesma forma, é porque eles estão dentro de um mesmo pai, mas um não é filho do outro, tá? Como se fossem irmãos aqui na nossa árvore de execução, tá? Então eu tenho dois layouts lineares e eu vou adicionar componentes dentro deles. Então, eu vou adicionar dois botões dentro do meu primeiro layout, tá? A altura do meu layout, do meu primeiro layout linear horizontal, vai ser wrap content, tá? E aqui agora eu tenho, se vocês perceberem, eu tenho duas regiões de tela, né? Eu tenho a região de tela que é o meu botão, eu tenho a região de tela que é do layout linear. Só um parênteses sobre uma pergunta que me fizeram na aula passada e não soube responder, sobre o equivalente do CSS aqui no Android. Eu postei lá no CIPA um link que é um link para temas e layouts do Android. Então você consegue fazer mais ou menos o que o CSS tem para o HTML usando temas no Android. Tá? Então aquela mesma história, tu vai especificar uma série de propriedades para o teu tema, quando tu vai aplicar no layout ou aplicar na tua tela, ele vai tentar atribuir as características que estão lá para todos os filhos, tipo de fonte, cor, background, espaçamento e por aí vai. Beleza? Então tem um link lá apontando para o developers, dando um pouco mais de informação sobre a criação de temas no Android. A gente vai voltar para esse conteúdo nas próximas aulas ainda. Tá? Então beleza. Aqui no meu layout horizontal eu vou colocar uma caixa de texto por enquanto. Tá? Multiline, para a gente ter uma série de informações. A altura dele, eu vou colocar a altura do pai. Então eu tenho dois botões. Eu tenho uma caixa de texto aqui com informação que eu vou adicionar. E agora eu vou criar uma nova tela, que eu vou chamar essa nova tela a partir da primeira. Vou adicionar informação na tela 2. E essa informação vai aparecer aqui na tela 1. Então eu vou mostrar para vocês tanto como é que a gente faz a navegação entre telas no Android, como é que a gente passa informação de uma tela para outra também. Beleza?
Então eu vou botar só um label aqui no meu primeiro botão, que eu vou chamar de adicionar, tá? Eu vou criar um método agora, sempre naquela linha, né? A gente vai especificar a tela e a gente vai programar o comportamento. Eu vou criar um método que é um método para executar um comportamento. Quando eu clicar no botão, e sempre que eu quiser adicionar um método para ser executado num clique do botão, e aí isso aí vale para todos os eventos de tela do Android, clique simples, clique longo, evento de arrastar, evento de zoom, só para citar alguns, tá? Se for evento que vai ser executado em resposta a eventos de tela, e eu quiser associar esse método a alguma componente de tela, por exemplo, cliquei no elemento da lista, eu quero executar esse método, o método tem que ter essa assinatura aqui, ó. Tem que ser público, o retorno tem que ser void, o nome pode ser o nome que você quiser dar, mas o parâmetro de entrada desse método tem que ser um único parâmetro do tipo view. Então essa view aqui, que é parâmetro de entrada do teu método, é a view que foi clicada, que foi arrastada, que teve um clique longo, que tu tentou fazer o zoom e por aí vai. Então na execução do método, você recebe como parâmetro essa view. E aqui eu vou copiar o nome do meu método, vou voltar lá para a minha tela, botão adicionar, cliquei no botão adicionar, vou vir aqui para o meu lado direito para a minha barra de propriedades, vou procurar a propriedade onClick, tá? Vou selecionar aqui no drop-down menu e o método que eu acabei de criar já está aqui disponível para adicionar no meu botão. Então agora, sempre que eu clicar no botão ADD, esse método que está chamado de clicar adicionar vai ser executado, que é esse cara aqui. Tá? Beleza. Vamos lá aqui, ó. Tá vendo esse método clicar adicionar aqui que eu fiz? Que ele tem essa propriedade aqui, ele é público, void, um nome qualquer em um único parâmetro tipo view. Sempre que eu criar métodos aqui nas minhas telas, que eles tiverem essa característica aqui, que a gente chama essa assinatura, eu posso associar eventos de elemento de tela, de view, a alguns desses métodos. Então, se eu clicar no botão, eu posso associar um método com essa assinatura. Se eu arrastar um evento, se eu tentar fazer o clique longo, todos esses eventos de tela em componentes, eu posso associar a esses métodos que eu criei com essa assinatura aqui. Então, se eu voltar lá para o meu arquivo de layout, clicar no botão, vou associar o segundo botão aqui, cliquei no segundo botão, vim no onClick, drop down menu, tá vendo que ele identificou que tem dois métodos que são passíveis de ser associados a evento de tela e já deixa aqui para mim. Então, quando eu clicar no botão 2, ele vai executar o método clicar adicionar 2. Quando eu clicar no botão 1, ele vai executar o método clicar adicionar. Tá? Oi. Tá. Depois eu falo para vocês o que é esse toast aqui, tá?
Então agora quando eu clico no botão, o evento de clique no botão já está sendo testado, executado. Se eu vier aqui embaixo clicar em logcat, ele mostra as mensagens de log no meu aplicativo. Então esse log.d aqui, ele imprime uma mensagem que eu consigo... Então já testei o meu botão, ele está funcionando, o evento de clique já foi adicionado, legal. Vou vir aqui no meu aplicativo, então selecionei o app, ó, botão direito, New, lá embaixo tem Activity. Eu vou criar um outro Activity vazia, tá? Que é a segunda Activity que eu vou chamar. Vou chamar essa Activity aqui de Activity de contato, tá? Tem informações aqui que eu vou deixar para vocês, para explicar para vocês depois o que essas informações aqui significam, tá? Mais na frente, quando vocês tiverem um pouquinho mais de vivência com Android, eu explico o que aqueles parâmetros lá significam. Então já criei uma segunda Activity, que é a minha Activity de contato. Ó. Nessa minha Activity de contato, o que eu tenho? Eu tenho o método create e eu tenho o meu arquivo de layout dessa minha segunda Activity. Dentro desse meu layout aqui, eu vou criar um layout parecido com aquele que eu tinha feito lá, na primeira. Rapidinho, vertical, horizontal. Então eu vou criar um layout vertical, adicionar alguns layouts horizontais dentro dele. Adicionei 3 layouts. Então eu vou colocar nome, telefone e endereço, tá? Então, no primeiro, um text view. Vou clicar no text view, na largura dele, ó, botar wrap content, tá? Já está. E vou colocar uma text view e um edit text, tá? Vou fazer a mesma coisa para os outros dois layouts. Um text view e um edit text. Vou selecionar o primeiro layout. Se vocês perceberem, ó, eu adicionei já aqui no meu segundo layout um text view e um edit text, mas ele não está mostrando aqui na minha tela. Ó. Por quê? Porque esse meu layout aqui está tomando a tela toda, se vocês perceberem. Ó. Então selecionem ele e na altura dele, em vez de botar match parent, coloque wrap content. Tá? Então ele já está dizendo que esse meu elemento aqui de tela, que tem dois elementos, duas views dentro dele, elas vão ocupar apenas a largura que eles precisam. O segundo layout, ó, está na tela toda. Então no segundo layout também eu vou colocar a altura com wrap content. Tá? Aí beleza, agora no terceiro layout eu vou adicionar um text view e um edit text. E vou também, tá, botar a altura dele para ser wrap content. Então eu tenho uma tela agora que ele tem 3 elementos, né? Um label e uma caixa de texto, um label e uma caixa de texto e um label e uma caixa de texto. Tá? No meu primeiro label, eu vou colocar nome. No segundo, vou colocar telefone. No terceiro, eu vou colocar endereço. Tranquilo? Bom, minha segunda Activity já está criada, mas eu preciso de alguma forma navegar para ela. Lembrando que eu não tenho como programador
instanciar e inicializar minhas telas. Eu tenho que dizer para o SEO o que eu quero fazer e delegar a responsabilidade para o SEO. Tá? Então eu venho aqui no meu método clicar, adicionar e vou fazer o seguinte. Ó. Vou usar uma classe que é o intent. O que é um intent? O intent é uma ferramenta que o Android delega para o programador, seja programador de aplicação como a gente aqui, ou o programador que criou o sistema operacional, todos os eventos que acontecem dentro mesmo do próprio SEO sendo executados, nesse nível aqui que a gente está, que são eventos de aplicação, são instanciados, iniciados por algum intent que foi lançado por algum aplicativo. Então, lançar um intent é declarar para o sistema operacional que você tem a intenção, daí vem o nome intent, tá? De executar ou de realizar alguma ação ou dentro do seu aplicativo ou dentro do SEO. Abrir a câmera, abrir browser, abrir conexão com a internet, acessar foto, acessar arquivo. Só para citar alguns eventos que eu posso dizer para o SEO que eu tenho, que eu quero executar naquele momento. Tá? Então, o intent a gente vai aprender, vai ter 1 ou 2 aulas aqui mais na frente. Só sobre intents, o intent é uma forma de você dizer para o SEO o que você quer fazer. O que eu quero dizer para ele? Eu quero lançar um evento, e aí eu especifico quem é que está lançando esse evento. Então essa aqui é uma palavra reservada do DS, é uma palavra reservada do Java para especificar a instância atual de um objeto, de uma classe. Tá? Então sempre que eu precisar referenciar ou dizer para alguém que a instância que eu quero passar é a instância atual da classe, então eu tenho várias instâncias de uma classe, né, vários objetos de uma classe. Eu quero aquele objeto específico, ou seja, essa tela específica aqui, eu estou usando o this. E quem que vai responder esse intent aqui? É a minha classe Contact Activity. E aí eu chamo um método que a plataforma me dá, que é o método Start Activity passando o intent. Então aqui eu estou dizendo para o SEO que eu quero inicializar uma tela e que essa tela está sendo descrita por esse intent aqui. Vamos executar isso aqui e ver o que acontece. Tá? Já veio preenchido, porque lá no layout está preenchido. Eu vou tirar esses campos aqui para a gente preencher depois eles. Tá? Mas aqui eu já tenho a navegação da ida, né? Falta a volta. Eu não tenho nenhum botão aqui que eu consiga navegar de volta para a tela anterior. Na verdade, eu tenho um que é o que eu vou mostrar para vocês agora, que é o botão de voltar do Android. Como é que o Android gerencia a criação de telas? Sempre que você chama uma tela a partir de outra, ele vai empilhar essa segunda tela em cima da primeira. Quando essa tela de cima for destruída, a tela que chamou a segunda tela volta a ter o uso da screen, né, da tela do celular. Ele passa a responder os eventos de tela novamente, tá? E aquele primeiro foi destruído. Tá? Então, se eu clicar aqui no botão voltar, ele destrói aquela tela que eu criei e passa a deixar no foreground, né, que ele chama, passar a responder eventos de toque novamente. Toda vez que eu clicar no botão, ele vai inicializar essa minha segunda tela. Toda vez que eu clicar nesse botão de voltar aqui, ele vai matar aquela tela que eu criei e passar a executar a primeira tela. Tá? Então aqui eu tenho a navegação entre telas do Android e todo o ciclo de vida da primeira tela que eu falei para vocês na aula passada, ela acontece com todas as telas dentro do Android, independente de quem chamou aquela. Então quando eu clico no botão adicionar,
que eu lanço um intent para inicializar essa segunda tela, quem vai executar os métodos da segunda tela, naquela ordem que a gente mostrou, né, o onCreate, depois o onStart, depois o onStart, um daqueles métodos lá que eu mostrei para vocês, vai ser executado pelo SO nessa ordem. Então aqui na minha tela, o ContactActivity, esse método aqui, onCreate, vai ser executado. Então vamos aqui só no meu... Tá? Agora ele inicializou sem nenhum texto dentro dele. Voltei. Beleza. Eu vou aqui na minha tela ContactActivity, nesse meu layout aqui, ó, vou adicionar mais um evento linear, horizontal, tá? Ao final desses layouts que eu já tenho. Já está à altura como wrap content. Vou adicionar um quarto layout aqui, horizontal, ao final dos três. Se ele deixar, né? Vou tirar esse layout e ler aqui no texto, é mais fácil, tá? Vou adicionar ele aqui, ó. Tá? Então se eu vier aqui no texto, ó, agora ele está no canto certo, tá? E aqui ele está vazio. O que eu quero dentro dele? Eu vou adicionar dois botões. Esse botão aqui eu vou chamar de adicionar. Esse botão aqui eu vou chamar de cancelar. Depois eu conserto esses labels que eu estou colocando direto no nosso código. Então eu já tinha combinado com vocês que isso aqui a gente não ia fazer. Tá? Mas quando eu quero mostrar um conteúdo isso aqui é mais rápido, eu vou deixar assim por enquanto. Tá? Quando eu executar aqui agora o meu aplicativo e eu chamar a segunda tela, esses novos componentes eles estão adicionados na segunda tela. Vou adicionar, chamou, tá? Como eu não tenho nenhum evento ainda setado aqui ainda, né? Eu não implementei nenhum evento de clique no botão ainda, eles não estão fazendo nada. Lá no botão cancelar, então eu vou criar essa ContactActivity, a segunda tela que a gente criou, eu vou criar um método público, void, cancelar. Vou chamar o método finish. O método finish é um método da activity que ela mata aquela activity atual que está sendo chamada aqui. Tá? Então vou pegar esse método cancelar aqui, ó, vou vir lá no método cancelar, tá? OnClick, cancelar, ó. Tá? Salvei. Quando eu botar no adicionar, o botão na segunda tela o botão ADD não tem nada implementado. O botão cancelar
mata a tela atual e chama a tela passada. Tá? Então aqui, ó, o que a gente já tem? A gente já tem a ida e a volta de navegação de telas. Tá? Essa minha segunda tela aqui, o que ela vai fazer? Eu vou adicionar conteúdo nesses campos aqui. E eu quero clicar no botão adicionar e pegar essas informações que eu digitei aqui e atribuí-las nessa caixa de texto aqui que eu coloquei como uma parte de conteúdo. Tá? Imagina como se fosse um bate-papo que eu estou criando aqui. Toda vez que eu adicionar um texto, eu quero ver na tela aqui esse texto que eu estou criando. Tá? Então eu preciso de alguma forma passar informação de um lado para o outro. Bom, a gente até agora só viu... a gente só viu como é que eu chamo a tela e eu consigo, do jeito que está aqui, eu já consigo passar dado de um lado para o outro, tá? Mas eu não consigo pegar o resultado de alguma interação que o usuário fez lá. Tá? Se eu vier aqui, eu posso fazer isso aqui. Ó. Na minha tela principal, eu venho aqui no meu intent, vou colocar um intent, ponto, put extra. Esse extra aqui é um dado que eu passo de uma tela para a outra, utilizando aquela notaçãozinha chave-valor. Então eu passo uma chave, do outro lado eu pego o valor, uso a chave para acessar o valor. Então eu vou usar aqui, ó. Nome. Então, eu coloquei uma informação extra nele, a chave é nome e o valor é Márcio. Então, se eu vir aqui na outra tela, no onCreate, eu vou botar, ó, essa Contact Activity aqui, que é a segunda tela, essa transação entre telas, ela pressupõe a existência de um intent. Por quê? Porque tela sempre é inicializada por um intent. Seja um intent que eu, Márcio, lancei em outra tela, ou seja um intent de sistema para que a minha tela inicialize. Independente de quem inicializou essa tela, o intent existe. Dentro do intent, eu tenho uma série de informações que a gente vai entender melhor ao longo da disciplina o que cada uma dessas coisas faz. Tá? Uma dessas coisas é um espaço para eu fazer essa passagem de dados de uma tela para outra e vice-versa. Tá? Então aqui eu acesso o intent, que foi a transação, o intent que inicializou o início da tela B. Eu acesso os extras dentro do intent e dentre todos os extras que tem lá, eu quero aquele que tem a chave nome. Por exemplo, aqui na minha tela principal eu poderia fazer isso aqui, ó. Tá? Então eu poderia passar uma outra informação que a chave é sobrenome e o nome é Maia. Se eu viesse aqui na minha string, sobrenome, né? As intents geradas pelo próprio sistema, elas têm alguma chave já pré-definida ou é nula? Intent de sistema, ó, o intent tem 5 informações, né? Nome, categoria, ação, o tipo e o extras. Os extras são essa informação que tu carrega de um lado para o outro. Você não obrigatoriamente tem todas elas. Na verdade, o intent pode ser vazio, não tem nada. Nenhuma dessas 5 informações do intent são obrigatórias. Dependendo do que for fazer, é que algumas dessas categorias podem ou não ser obrigatórias.
Então tu pode ter intente de sistema sem extra, tá? A gente vai ver que muitas ações que o sistema gera, eles geram outra coisa que não é extra, que é ou o nome, ou a categoria, para tu saber o que aconteceu. Por exemplo, tu conectou no Wi-Fi. Tu tem a informação sobre a rede que tu conectou. Então, o nome, a categoria, tu consegue pegar isso. Então, dependendo de cada evento do sistema, tem informações sobre esse intente que tu vai ter que acessar. Tá? A gente vai ver melhor tudo, cada uma dessas coisas aí depois ao longo da disciplina. Vamos só ver se aqui está funcionando, tá? Quando a gente vai fazendo isso, para saber se está recebendo a coisa certa, pode usar o sysout, não? A diferença é exatamente essa. Não. Por quê? Porque, independente de estar rodando no emulador ou estar rodando no celular, o sysout, que é a saída padrão dele, ele vai jogar para dentro do celular ou para dentro do emulador. Quando tu estiver executando aqui com o Android Studio, tu tem acesso ao logcat. No logcat, tu vai capturar as informações escritas utilizando essa classe log.d, log.e, log.i, por aí vai. Então, em vez de usar o sysout, usa isso aqui, ó. Se usar o sysout, vai outro emulador. Ele vai para a saída padrão, e a saída padrão não é o que o logcat está mostrando. Então tá aqui, ó. Vocês perceberem aqui, quando ele chegou no onCreate, ele já imprimiu as duas coisas que eu queria. Márcio e Maia, tá? Então a informação está indo de um lado para o outro. Beleza. Existe o caso, aqui por exemplo, ó, essa informação, quando eu clico em cancelar, eu volto para a tela anterior, eu executei alguma ação naquela primeira tela, e agora eu quero o quê? Eu quero que aquela informação que eu executei na segunda tela, eu tenho uma resposta para a primeira. Então, se eu tiver, por exemplo, adicionado alguma coisa no banco de dados, eu quero atualizar esse banco. Se eu tiver apagado alguma coisa, eu quero tirar aquela informação da tela principal. Se eu quiser mandar uma informação de um lado para o outro, eu quero atualizar alguma coisa na minha tela. Então, diferentemente da minha... Eu vou agora voltar lá para a minha primeira tela. Tá? Vou voltar para a tela aqui principal. Iniciar. Activity. Declarada. No intent. Activity. Iniciada. Não tem informações sobre o retorno. Eu tenho uma segunda forma de inicializar uma activity, vou deixar comentado aqui, tá? Que é a start activity for result. Isso quer dizer o quê? Que eu quero inicializar a minha tela, mas essa minha activity que eu estou inicializando, ela vai voltar resultado dela. Tá? Então, eu vou passar o intent, mas eu quero agora passar um código de requisição para a minha tela. Já eu explico para vocês o que é, para que eu vou usar esse request code, né, esse código de requisição. Vamos lá para a minha contact activity. Ó. Antes de cancelar, eu vou setar um resultado que é ou cancelar ou adicionar. Então eu vou colocar aqui, ó,
Vou criar dois atributos aqui, tá? Eu tenho o meu resultado, que é adicionar, e eu tenho o meu resultado, que é cancelar. Então, o que eu quero? Ó? Eu quero... Deixa eu só apagar aqui e já volto para ele. Eu quero criar dois botões. Clicar em dois botões. Eu quero adicionar e cancelar. Se eu clicar em cancelar, eu vou, set resultado. Qual é o meu result code? É esse aqui, ó. Se eu clicar em adicionar, eu quero result add. Aqui no meu botão da minha tela que eu estou criando, tá? Eu tenho um botão de adicionar e eu tenho um botão de cancelar. No botão adicionar, o que eu vou fazer? Um clique aqui, ó. Eu vou executar o método adicionar. Nesse meu segundo botão, que eu estou dizendo que é o botão de cancelar, eu quero executar que método? O método cancelar. Certo? Vamos ver o que esses métodos fazem. Ó. No método cancelar, eu tenho o resultado de cancelar. No método adicionar, eu tenho o resultado adicionar. Onde é que esses resultados estão especificados? Quem é esse cara aqui? Eu criei uma variável que é para adicionar um resultado e para cancelar o resultado. Setei um nela, setei dois nela. Então aqui eu estou criando um atributo de classe estático público do tipo inteiro com o nome resultAdd, com o nome resultCancel. E aqui eu seto o valor 1 no resultAdd e eu seto o valor 2 no resultCancel. Tá? Então, dúvidas aqui, pessoal, até agora? Então, só recapitulando o que eu fiz, que a gente vai dar mais um passo agora. Na minha tela principal, eu estou adicionando, criando uma nova tela, que é a tela 2, passando um código de requisição, que é o código de requisição 1. Eu vou tirar esse código de requisição 1 aqui e vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na outra tela, tá? Então vamos aqui, ó. Público, estático, int, request, add, recebe 1. Esse aqui é a nomenclatura que eu estou dando, pode ser o nome que vocês quiserem, tá? Então o que eu estou dizendo é, ó, eu quero inicializar uma tela e o código de requisição é o código 1. Vou colocar aqui no Start Activity for Result o Request ADD. Então eu vou da tela 1 para a tela 2 dizendo o seguinte, ó, eu quero inicializar uma tela e o código de requisição que eu estou inicializando essa tela é definido por essa variável que eu chamei de Request ADD, que é o valor 1, e eu quero inicializar a segunda tela esperando o resultado dela. Tá? Eu inicializo a segunda tela. Na segunda tela, quando ela estiver executando, se eu clicar no botão ADD, eu vou matar essa tela, vou retornar para a primeira com o resultado 1, com o código de resultado 1. Se eu clicar no cancelar, eu vou matar essa segunda tela, passando para a primeira o resultado de cancelar 2. Vamos executar tudo e eu mostro esse passo a passo para vocês na ida e na volta. Tá? Só para terminar, eu preciso implementar um outro negócio aqui que é o seguinte. Ó. Vou tirar esse método aqui, que eu não estou usando ele ainda, eu acho. Que é o seguinte, ó. On Activity Result. Vou fazer de novo para vocês verem o que eu fiz. Ó. Vou apagar aqui, tá?
Eu estou digitando o nome do método que eu vou executar. Se eu chamei uma segunda tela esperando o resultado dela, quando ela voltar, o método que vai ser executado vai ser esse aqui. Então, onActivity result. Então ele já preencheu isso aqui para mim. Tá? Não precisa vocês se preocuparem com o que está acontecendo aqui ainda não. Tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, vou criar só um string, resultado. Eu vou imprimir aqui, ó. Resultado mais request code mais mais result code. E aí eu vou imprimir, tá? Log.d main activity na minha principal resultado. Certo? Vou explicar para vocês o que esse activity result está fazendo. Certo? E aí a gente pode discutir um pouco mais sobre essa ida e volta aqui entre as duas telas. Só recapitulando então. Na minha tela principal, eu tenho o botão ADD e o botão que eu vou chamar aqui de editar, por exemplo. Tá? Quando eu clicar no botão ADD, eu vou chamar a segunda tela. Só que agora eu estou chamando a segunda tela esperando um resultado dela. Então quando eu cliquei nela, ó, eu chamei a segunda tela, usando aquele método startActivityForResult. Então eu estou dizendo que ó, quando a segunda tela terminar, ela vai terminar, mas ela vai me passar um resultado. Se eu clicar no botão adicionar, eu vou ter um código de resultado. Se eu clicar no botão cancelar, eu vou ter um outro código de resultado. Que eu criei essas variáveis na minha activity de contatos. Ó. Se eu clicar no botão adicionar, o meu código de resultado vai ser 1. Se eu clicar no botão cancelar, o meu código de resultado vai ser 2. Lá na minha tela principal, que foi a primeira, quando eu matar a segunda tela e voltar para a primeira, o método que vai ser executado vai ser esse método aqui, ó, onActivityResult. Olha o que ele tem como parâmetro, ó. O código de requisição, o código de resultado e o intent, que é a data, que é o conteúdo dessa transação. Tá? Eu vou pegar e vou imprimir o request code, que foi o código da ida, e o meu result code, que vai ser o resultado da volta. Vamos executar algumas vezes isso aqui para ver o resultado dessa impressão aqui. Vamos alterar um pouquinho o nosso código aqui, para ver se vocês entenderam bem o que eu estou fazendo e aí eu tiro dúvida de vocês. Tá? Vou colocar algumas informações aqui, mas isso aqui não me interessa ainda porque eu não estou trabalhando com elas. Vou clicar em adicionar, tá? Quando eu clicar em adicionar, ele vai vai voltar para a tela inicial e vai imprimir o resultado. Vou ver aqui, ó. Em algum lugar eu tenho impresso. Já achou já aí? Tá aqui, ó, né? Então, resultado 1. Quando eu clicar, vou chamar de novo a tela e vou clicar em cancelar agora, ó. Resultado 2. Vocês estão percebendo o que aconteceu aqui, ó? Ele foi com código de requisição 1. Quando eu cliquei em adicionar na segunda tela, ele volta com código de resultado 1. Quando eu clicar em cancelar, ele volta com código de resultado 2. Tá? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Na minha tela principal, eu vou criar um outro método para o segundo botão.
clicar adicionar, vou copiar esse método aqui, tá? Mas eu vou chamar ele agora de clicar editar. Clique, editar. Vou continuar colocando. Só que agora aqui, em vez de eu passar o código de requisição 1, eu vou passar um outro código de requisição, vou passar o 2. Então eu vou copiar esse atributo de classe aqui e vou criar um outro código. Request para editar. E vou chamar de 2. Então no primeiro método, que é clicar adicionar, eu passo request add. No segundo método, que é clicar editar, eu vou passar o request de editar. Eu preciso alterar ainda aqui na minha classe main, aqui no meu arquivo de tela, né, o clique do segundo botão. Então eu vou chamar de editar esse botão. E o método que ele executa é o clicar editar. Tá? Agora vamos fazer de novo essa ida e volta para ver o que acontece. Cliquei em adicionar e vou voltar no adicionar. Está aqui o resultado 1. Cliquei em adicionar e vou voltar pelo cancelar. Está aqui o resultado 1.2. Ó. Cliquei em editar e vou voltar pelo adicionar. Está aqui meu resultado 2.1. E vou clicar em editar e voltar pelo botão cancelar. Está aqui meu resultado 2.2. Certo? Então essa navegação entre telas, tu consegue fazer de duas formas. Se você precisa de algum tipo de confirmação na primeira tela das ações que foram feitas na segunda, ou de outra forma, né? Se você precisa saber na primeira tela o que o usuário fez na segunda tela, tu vai inicializar uma tela, uma nova tela, né? Usando Start Activity for Result. Se eu preciso inicializar uma tela, eu vou voltar dessa tela sem nenhum tipo de informação sobre o que aconteceu nela, eu vou executar só o método Start Activity. Por exemplo, uma lista de e-mail. A lista de e-mail, no nosso aplicativo de e-mail, o que ele faz? Se o e-mail não foi lido, ele está em negrito. Se o e-mail foi lido, aquela informação de apresentação, né, do e-mail, ele sai do negrito e passa para um texto normal. Então o usuário pode ler o e-mail na segunda tela, mas decidir que ele quer continuar que o e-mail seja marcado como não lido. Então tem um botãozinho lá, marcar como não lido. E ele vai voltar para a tela anterior, e aquele e-mail que você acabou de ler, ele vai continuar em negrito. Se na segunda tela o usuário, ok, eu quero voltar e eu quero marcar como lido agora, que é o padrão. Então quando eu voltar, minha tela vai atualizar aquele e-mail que eu li para tirar o negrito. Outra coisa, por exemplo, o usuário pode, depois de ler o e-mail, decidir apagar aquele e-mail que ele leu. Então quando ele clicar em apagar o e-mail na segunda tela, aquela primeira tela que eu tinha uma lista de e-mails na minha caixa de entrada, ela vai ter que ser atualizada para retirar aquele e-mail que o usuário acabou de apagar. Só para citar um exemplo do que tu consegue fazer com essa transação entre telas aí na ida e na volta. Tá? Aqui a gente ainda consegue, eu vou mostrar isso daqui a pouco, passar informações nos dois caminhos. Né? Eu já mostrei a ida para vocês. Tá? Eu preciso mostrar a volta também. Tá? Vamos só ver aqui na minha...
Tá? E o que a gente vai fazer agora? Na minha segunda tela, eu quero passar o conteúdo. Eu quero passar o conteúdo daquela minha primeira tela, da minha segunda tela para a primeira. Então, o que o usuário digitar aqui de nome, telefone e endereço, por exemplo, eu quero apresentar agora na segunda tela, como na primeira tela, como resultado da operação que eu fiz aqui na minha segunda tela. Tá? Como é que eu faço isso? Vou criar um novo intent. Intent, ponto. Vou chamar de nome, tá? Nome, botar massa de novo, só para a gente testar aqui o negócio, depois a gente pega o que o usuário digitar. Então agora o meu resultado é um resultado de ADD, de adicionar, mas eu também tenho um intent dentro dele, que o intent tem um extra, que é o nome e o valor máximo. Quando eu vier aqui na minha tela principal, eu vou, se o meu extras for diferente de nulo, eu quero pegar o extra que tem aquela chave como nome. Então eu voltei agora, eu estou mandando também dado da minha segunda tela para a primeira. Então se eu executar isso aqui, vamos ver se ele vai funcionar e aí a gente vai atualizar a primeira tela com informações que eu passei na segunda. Então, vou adicionar. Eu não estou usando esses campos ainda, já eu vou, tá? Quando eu vier aqui na minha tela, ó, e o Márcio, tá? Então, beleza. Agora eu já consigo passar a informação da segunda tela para a primeira. Recapitulando, como é que eu fiz isso? Na minha segunda tela, antes de eu chamar o método finish, eu criei um intent, eu adicionei um extra no meu intent com a chave, eu estou chamando de nome, e o valor eu estou chamando de Márcio, e eu estou setando o meu resultado com o código, para a minha primeira tela poder usar esse código, e com esse intent que eu acabei de criar aqui. Tá? Só que o meu intent agora, o valor dele não vai ser o valor que eu estou colocando no código, né? Eu quero que seja o valor que o usuário digitar aqui. Então eu preciso acessar esses três campos aqui. Eu vou lá na minha tela de contato e eu tenho meus três add text aqui, tá? Então meu primeiro add text, eu vou chamar, ó, add text nome. O meu segundo vai ser add text tel. E o meu terceiro vai ser add text end. Tá? Lá na minha no meu código adicional, vou fazer um negócio com vocês aqui, vou fazer uma pergunta para ver quem está seguindo. Aqui no meu método onCreate, eu vou fazer isso aqui, ó. Esses três objetos aqui de texto, se eu vier aqui no meu XML, nos meus atributos, eu tenho um que é do tipo edText, o segundo que é do tipo edText e o terceiro que é do tipo edText. Então na minha classe de contato, eu vou criar três edText, tá? EDT nome, EDT telefone, EDT endereço. Certo? Aqui no meu onCreate, eu vou EDT nome, recebe, find view by ID, r.id.edText nome. Tá? Então no onCreate eu vou instanciar esse edText nome, tá? Fazer a mesma coisa para o telefone, tel, e para o endereço. Então aqui edText tel e o edText endereço. Não renomeou lá. Hã? Não renomeou lá no nome. Foi, né?
Ele demora um pouquinho para atualizar. Add text end. Tá sempre. Add text. Não, tá aqui, né? Ele tá. Pronto, agora foi. Ele demora um pouquinho mesmo para atualizar. Às vezes ele está executando outros processos e aí esse processo de atualização do R demora um pouquinho. Tá. Aqui no onCreate, eu posso fazer isso aqui? Vocês acham? Mas tu já escreveu, não? Eu já criei. Vamos aqui, vou tirar isso aqui. Não preciso mais isso aqui não, né? Vou deixar comentado para vocês entenderem depois o que eu fiz aqui, tá? Passando informação da primeira tela para a segunda. Tá? Vou deixar comentado aqui. Se vocês quiserem ver em casa depois, vocês conseguem entender o que é isso aqui. Tá? Isso aqui eu posso fazer aqui no método onCreate. Acho que não. Porque é quando gera a tela, né? O create. Isso. No caso aí, você está chamando uma coisa que ainda não foi importada, não foi escrita. Aqui ela já foi inflada, ela já existe. Onde é que esse edit text é criado? Vem aqui, ó. Sim. Dentro desse método set já existe. O que que tem dentro desse campo é DT nome? Nada. Está vazio. Então eu posso. Mas qual é o problema? Vai estar vazio, não vai existir nenhum texto dentro dele. Já por outro lado, se eu tirar esse cara bem daqui e jogar lá para o botão adicional, Aí você já deve ter escrito. agora provavelmente eu já escrevi alguma coisa. Pode ser que o cara não tenha escrito, vai ter o mesmo problema. Mas se ele escreveu em algum momento e clicou no botão adicionar, então já vai ter coisa naquele edit text. Então vou fazer a mesma coisa para o telefone e para o endereço, tá? Tranquilo? Tá, aqui, eu vou tirar esse extra daqui e vou colocar depois. Então o nome agora, não é, o valor dele não é mais máximo, né? O valor vai ser da variável nome. Então é telefone e endereço. Então agora quando o usuário digitar o nome, o telefone e o endereço, essas informações vão estar lá na caixa de texto, eu vou capturar a informação da caixa de texto e jogar dentro do meu intent e setar o meu intent com esse resultado. Lá na minha tela principal, na minha activity principal, ó, agora eu posso pegar ó, nome, telefone, endereço. Então aqui que é a chave, ó, telefone, foi assim que eu chamei, endereço. Foi? Tá vendo que eu não editei ainda? Telefone, endereço. Tá? Então aqui eu estou colocando três informações, são com três chaves. Na minha tela principal, eu estou acessando essa chave, né? Nome, telefone e endereço. Então aqui agora eu vou colocar nome mais telefone mais endereço. Executar para ver se está funcionando e aí a gente vou fazer só mais uma coisinha aqui nesse método aqui e aí a gente termina por hoje. Vou adicionar, botar qualquer coisa aqui. Quando eu clicar no adicional, voltou para a tela principal.
E aqui na tela principal, ó, eu tenho as 3 informações que eu passei de volta da tela 2 para a tela 1. Ok? Vamos terminar o que a gente tem que terminar aqui. Eu tiro a dúvida de vocês de quem ainda não seguiu o processo todo. E aí a gente termina aqui. Bom, mas se vocês perceberem, ó, se eu voltar, vai adicionar, tá? Se eu voltar pelo cancelar, existe informação aqui? Não, né? Então, quando eu voltar para lá, ele até deu problema porque em algum momento aqui ele tentou acessar uma informação que não existe. Aqui, por exemplo, eu não verifiquei se o intent é nulo. Então a aplicação quebrou aqui porque eu tentei acessar o método getExtra de um objeto nulo. Então ele deu um null.exception aqui, ó. Se a aplicação quebrar, como é que vocês vão fazer? Ah, eu estou implementando aqui e aconteceu isso que aconteceu aqui, ó. A aplicação quebrou aqui. Vocês vão aqui no logcat. Tá vendo que tem uma cor diferente? Um está em vermelho, outro está em preto. Aqui é porque, se vocês escreverem log.e, ele vai escrever nessa cor vermelha aqui. Para dizer que aqui é um erro. Se vocês olharem aqui, vai ter um erro que ele vai dizer aqui, ó. O erro foi causado por isso aqui, ó. java.lang.null.exception. Tu está tentando executar um método de um objeto que é nulo, que ele não existe, tá? Se você clicar aqui no linkzinho, ele vai exatamente para a linha que o erro deu, ó. Então o erro foi aqui nessa linha 61. Por quê? Porque o data estava vazio, porque eu voltei pelo botão cancelar e não voltei pelo botão adicionar. Então aqui na minha onActive.result, eu vou tirar tudo isso daqui, ó. Tá? Vou fazer o seguinte, ó, se o meu resultado for igual a contactActivity. Retorno da tela de contatos com um conteúdo para ser adicionado. Na segunda tela, o usuário clicou no botão ADD. Aí eu vou pegar todo aquele código que eu cortei e vou colar dentro aqui do meu if. Vou executar novamente. Vou adicionar. Botar qualquer conteúdo. Vou clicar em adicionar. E a aplicação está funcionando agora porque eu tratei aquele erro. O que eu quero? Concatenar essa informação que o usuário está adicionando na minha... Isso aqui é um caixa de texto. Ó. É um label para eu apresentar uma série de informações em várias linhas. Então aqui eu vou chamar conteúdo, tá? EdText conteúdo. Lá na minha tela principal, eu vou EdText conteúdo. No meu onCreate, EdText conteúdo.findViewById r.id.edText conteúdo. Lá no meu onActivity.result, depois de logar, eu vou string conteúdo recebe .getText.toString. Então estou pegando toda a string que está lá na parte de conteúdo, vou concatenar com quem? Com o meu resultado, né, que eu já tenho, e mais o /n só para ele imprimir na outra linha, e vou edText conteúdo.setText conteúdo. Então eu peguei o conteúdo que já estava no meu edText, salvei nessa minha string, concatenei com o resultado e estou setando novamente esse resultado na minha tela. Vou executar isso aqui.
clicar em adicionar. Resultado, um máximo, tá? Quando eu clicar de novo, ó, adicionar, tá? E ele está concatenando cada vez que eu clico lá. Se eu vier adicionar e vier pelo botão cancelar, ó, ele não vai adicionar nesse botão. Vou mostrar só mais um componentezinho Android para a gente terminar, tá? Tem muita coisa que que eu vou fazer e eu não lembro exatamente quais são os parâmetros que tem que passar. Bota o que você quer lembrar do Android e Android que você, se nas 3 primeiras linhas não aparecer o link para o Stack Overflow, tem uma coisa errada aí. Oi. Vai ter algum repositório para a gente passar os códigos? Então? Toda aula eu boto no CIPA o conteúdo. Eu comprimo e jogo no CIPA o conteúdo. Não acharia bacana fazer um Eu vou fazer um Git para vocês acessarem também. Certo. Acho que é mais rápido do que eu ficar... Ó, o que a gente tem aqui no retorno. Ó. Se o código de resultado for adicionar, a gente atualiza a tela, né? Se não, se o código de resultado for igual ponto a cancelar, eu vou apresentar um toast, já mostro para você o que é um toast. Cancelar. Mostrar para vocês o que é o toast, eu explico rapidinho o que é isso aqui que eu fiz aqui e a gente termina por hoje, tá? Vou adicionar. Adicionar. Ele vai colocar na minha tela. Vou de novo. E ele coloca na tela. Tá? Se eu vier adicionar agora, veja o que vai acontecer. Eu vou clicar no botão cancelar e ele vai mostrar aquela mensagenzinha que fica aqui no canto de baixo da tela em preto, que ela sobe, é uma mensagem bem pequenininha, num negocinho meio oval, e a mensagem vai apagando, cancelado. Ó. Ela passa um tempinho aqui e depois morre. O nome disso é toast, tá? Como é que eu faço isso aqui? Toast. Apresente um texto, né? Eu preciso passar quem é a tela que que vai ter o toast sobreposto. Então eu quero dizer que é a minha activity principal. Eu passo como parâmetro um texto para ser apresentado dentro daquela caixinha. E eu passo uma constante que é o tempo que aquele toast vai ficar mostrando. Se eu clicar aqui, em vez de longo, se eu colocar short, ó, ele vai executar isso aqui bem mais lento. Vai apresentar bem mais rápido. Então vai adicionar. Quando eu clicar em cancelar, o toast ele vai e apaga logo. Então tu controla esse tempozinho que tu quer que o teu toast apareça. Se colocar um número, ele vai subir em segundos. Não, aqui são duas constantes que ele espera. Tranquilo? Então acho que por hoje é isso aí, pessoal. Resumindo o que a gente viu de hoje. Hoje a gente aprendeu a navegar entre activities. Na próxima aula eu vou mostrar alguns outros componentes gráficos para vocês. Vou mostrar um spinner, mostrar uma lista. Vou adicionar eventos na lista. E agora, em vez da gente adicionar um conteúdo desse, uma classe do tipo contato, a gente vai adicionar um contato numa lista de contatos e aí a gente vai aprender a selecionar um contato, editar contato, apagar contato, tá? A ideia é que a gente vá fazendo, usando as coisas que o Android tem,
usando uma aplicaçãozinha simples como essa aqui. Então a gente vai usar esse aplicativo de contato aqui ao longo da disciplina para eu ir inserindo conteúdo. Então, daqui a pouco o Android sempre tem aqueles componentes de tela aqui em cima, botãozinho de ação, eles chamam de Action Button. Do lado desse Action Button tem um drop-down menuzinho, que são 3 botõezinhos que tu tem ações de configuração, about, alguma outra ação não tão importante. Aqui, se vocês perceberem, do lado do várias telas, tem uma setazinha que é para voltar para a tela anterior, que o Android pede que tu siga esse padrão de navegação. Então eu vou trabalhando os componentes gráficos do Android com vocês usando esse exemplo aqui de contatos. Depois a gente vai criar um banco de dados de contato e vai salvar nesse banco num servidor. Tá? A ideia é que a gente vá tentando utilizar ao longo da disciplina, usando esse contato, essa agenda de contatos aqui como parâmetro, os novos conceitos do que o Android traz para a gente. Beleza? Então por hoje é isso aqui. Eu vou colocar isso aqui no Cipa, tá?